Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glória a Deus, porque o Senhor é maravilhoso todo o tempo, amém? Hoje senti de falar aí a respeito desse apóstolo que teve ali uma experiência magnífica no encontro com o Senhor e Salvador Yeshua, que é o apóstolo Paulo. Foi um instrumento nas mãos do Senhor. E a vida desse homem, ele perseverou, né? Ele foi usado de acordo com a vontade do Senhor em pontos estratégicos, e ele levou aí a mensagem, expandiu a mensagem do Evangelho e do nome do Salvador, para que as pessoas pudessem ter encontro, né, com essa palavra de esperança, com as boas novas, que é isso que representa o Evangelho, o poder de Deus, amém? Vou mostrar aqui algo para vocês interessante. Claro que não vai dar para vocês verem, né, bem claramente, ó. Vou tentar aproximar o máximo possível. Vou colocar aqui no meu rosto que eu acho que vai ficar mais visível, ó. Dá para vocês verem claramente. Essa aqui é uma folhinha. Há muito tempo eu tenho essa folhinha aqui dentro da Bíblia. Aí esses pontinhos aí, que não saiu ainda, é o revestimento da folha, né? Então essa folha ela precisa ser revestida. E claro, né, vocês já pegaram aí o sentido da mensagem, né? Então esse revestimento aqui é necessário para que o que está, né, agora aqui visível, né, não seja visto. E é interessante quando eu vou ver se eu consigo colocar essa fotinha na capa do vídeo, tá? E é necessário, né, para que a folha tenha vida, né? Quando ela fica assim, ela tá aqui ainda intacta, porque ninguém mexe, a não ser eu, tá aqui dentro da Bíblia. Então ela não vai passar aí pelas situações da natureza para ser esmagada. Então vocês tentam associar, e é isso que eu vou fazer aqui, essa folha com o ser humano. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Amém? Entenda que o revestimento nosso é o Espírito Santo. Diante do olhar do Pai, quando ele olha para os convertidos, para os edificados, para os justificados, ele vê o agir do Espírito Santo. O caminhar, né, na vida do ser humano com o Senhor vou falar do apóstolo, mas os vídeos sempre é uma sequência da interpretação da palavra do modo espiritual, que nos edificam sempre. Então, não é nada bom quando o Senhor nos olha e Ele ainda não nos vê nessa justificação, com essa mente renovada, com o Espírito Santo. É para refletir, né? Então, isso vai ficar muito claro aqui ao decorrer, ao falar do apóstolo, porque o apóstolo, ele foi uma pessoa perseverante. Ele antes, um homem zeloso, assim como eram os demais ali, em relação à Torá, em relação ao Primeiro Testamento, o livro do patriarca Moisés, o livro dos profetas, embora não compreendiam, tinha um outro estudioso que com certeza depois foi entender, foi examinar as profecias para ver que de fato Yeshua era o Filho de Deus.
porque a vida de Yeshua estava muito alinhada, super alinhada às falas, né, ditas pelos profetas a respeito do filho, né? Desde Moisés testificava ali dele, falava dele, como ele falou aos 2 homens no caminho de Emaús. Então é claro que teve um ou outro que se atentou. Agora imagina, hoje é muito fácil a gente entender isso, no mundo que nós vivemos, um mundo cheio de poderes, cheio de representantes, né? E nós estamos numa fase muito interessante como a geopolítica de hoje, né? Sabemos os riscos que um representante pode correr se ele quiser fazer a vontade de Deus, se ele quiser viver pelos princípios, se ele quiser fazer o bem, né, que é a vontade do Senhor. E aí esse bem a gente precisa entender o que é esse bem, né? Agora imagina a situação de Paulo, que foi ali instruído, teve sua formação em meio a tradições e costumes que não favorecia a questão da caridade, a questão da igualdade, né, dos direitos. Desde aquela época se sabe que existia uma desigualdade, tá? Eu vou colocar algumas palavras aqui para ficar claro, porque eu não sei até onde vai os vídeos. Tem pouca visualização? Ainda tem, mas o tempo é do Pai. Certamente quem vai absorver o que é colocado aqui é o que o Senhor, são as pessoas estratégicas que o Senhor quer usar como instrumento, como usou o apóstolo Paulo. Hoje o Senhor me usa, o Senhor usa muitos. Então viver essa perseverança que o apóstolo viveu não é para todos, infelizmente, porque exige uma mente aplicada aos ensinos, aplicada à obediência, aplicada a renúncias, né, a dar importância ao Criador e à sua mensagem. Então eu vou ler aqui a partir de Atos, tá? A partir de Atos vai falar do apóstolo. Não vou ler o capítulo todo, tá? Mas vai falar da conversão dele, desse encontro que ele teve com Yeshua ali no caminho de Emaús. O versos 14 vai dizer: ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Aqui é a fala de Ananias, porque o Senhor aparece a ele e Sônia instrui ele a ir lá para impor as mãos na cabeça de Saulo, né? Aí versos 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Se você ler antes, você vai ver que Ananias, ele faz uma colocação ali de se entender até certo ponto, porque ele está colocando para o Senhor quem é Saulo. Saulo é aquele cara terrível que está perseguindo, matando os cristãos, matando aqueles que estavam no caminho da verdade, no caminho da vida, que é Yeshua, no caminho da obediência, no caminho da retidão, no caminho das renúncias. Então você entenda que o evangelho que estava sendo pregado às pessoas ali, que chegou aos ouvidos do Sinédrio, chegou aos ouvidos de Saulo, era um evangelho que não condizia com as práticas, com o que eles viviam, com o que eles acreditavam para uma sociedade evoluída, porque não é 2%, não é 5% que faz as coisas acontecerem no mundo, mas são aqueles 80% que estão alinhados aos seus próprios interesses. Então eu estou conciliando uma coisa com a outra, tá? De forma muito resumida.
Saulo, ele entendia que esse evangelho estava trazendo uma mensagem nova, que poderia, né? Eu estou aqui entendendo o tempo e a mensagem, que poderia revolucionar, que poderia quebrar algumas cadeias aí, entre aspas, né? Porque esse pretensionismo de liderança, de liderar sobre o povo, de manter o povo na sua classe, né, assim e tal, sem evoluir, né, sem ter direito à argumentação, mas tá sempre, né, com a cabeça baixa em frente às hierarquias, em frente às autoridades, aquela coisa toda. Então existia isso lá. E ele era uma pessoa influenciada. Ele fazia parte daquilo ali. Entendendo que ele era um homem eloquente, era um homem inteligente, um homem com uma bagagem de conhecimento, foi instruído por Gamaliel, um homem dotado do conhecimento do livro dos profetas e tudo mais. Só que a revelação de quem estava no caminho, ele não tinha. Eu já até coloquei um vídeo aí falando a respeito do testemunho do apóstolo Paulo depois, né, desse renascimento, depois dele entender que ele era um instrumento, é outra pessoa. Então é isso que o Senhor quer de nós. Eu vou resumir bastante, porque, gente, é tão maravilhoso você estar falando, o Espírito te dando a compreensão, então que seja dito apenas o necessário para que o Senhor continue ministrando em vocês. Eu assisti um filme, ele dura quase 2 horas, assisti 2 vezes e quantas vezes eu assisti é maravilhoso, a respeito do caminhar e do trajeto aí da vida dele, um ator maravilhoso que não me lembro agora o nome, mas um vídeo rico, algo assim extraordinário que mostra, que evidencia bem esse sofrimento aqui, né? Que vai falar aqui, que o Senhor fala, né? No versos 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, né? Escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Então, o que foi dado ao apóstolo seria de uma grandeza extraordinária, porque hoje eu entendo. As palavras dele, os ensinamentos que ele recebia, ele estava recebendo direto do Espírito Santo, porque estava mostrando o sentido da letra de modo espiritual. Por revelação. Então o Senhor chamou ele para ser um instrumento, porque ele tinha capacidades, né? Embora o Senhor é que capacita, mas ele tinha uma bagagem aí de conhecimento, e você lendo os evangelhos, você vai ver muito ele associando ao livro dos profetas, é algo extraordinário, é lindo de se ler. Ele era a pessoa certa, né? Ele era a pessoa certa, porque ele era destemido, ele era uma pessoa objetiva, ele era uma pessoa centrada, uma pessoa perseverante. E isso foi demonstrado depois do Senhor tirar ali a condição de cegueira, que o mantinha numa situação que depois ele vai até se envergonhar lá na frente. E ter de explanar isso até mesmo para os discípulos, porque até que eles recebessem, como está aqui em Atos 2, o Espírito Santo, também não tinham uma visão ampla, né, de como teria que ter para levar a mensagem do reino. Aí aqui no versos 19 diz, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome?
e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, este é o homem que conseguiu confundir. Porque essa palavra confundir, ela colocada e explicada, ela vai dar diversas interpretações, né? Então, chegar ao ponto de confundir é ficar na dúvida mesmo. Peraí, isso não é comum. Quem era Saulo? Era um de nós. E o que ele está se tornando? Está cada dia mais distante. Esse é o ponto que eu queria chegar. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus que essas mensagens estão aqui e que o Espírito Santo é que dá o revestimento, né? É que dá o entendimento. Amém? Então, tinha que ser ele, né? Esse vaso. Tinha muitos outros ali, mas ele tinha que ser esse vaso, porque a misericórdia do Senhor aí é mostrada, gente, de forma extraordinária. Além do amor, né? O amor e a misericórdia. De alcançar aqueles que estavam com a mente totalmente voltadas para o eu, para o umbigo, para as suas questões, para os seus pensamentos de exclusividades. O Senhor estava trazendo através da vida do apóstolo Paulo e da mensagem que é dele, que para alguém dizer, sou discípulo de Yeshua, porque a perseguição aqui ao nome era o nome de Yeshua, não era o nome Jesus, como hoje falamos, né? Que foi transliterado aí. Era Yeshua. Então, para trazer alguém que ficaria disposto a obedecer ao seu rei, por entender por revelação, tinha que ser ele. E assim, através dele, através desse propósito do Senhor, torná-lo um instrumento, pessoas começaram a ter uma outra visão. Mesmo que muitos não se arrependeram, continuaram, né? E, lamentavelmente, perseguindo a igreja e também, a todo custo, se o encontrasse, tinha o intento de matá-lo, de impedir que ele continuasse. Mesmo assim, eles tiveram que aceitar que Yeshua é o Filho de Deus. Mas o Senhor mostrou misericórdia, o Senhor mostrou amor, né? Porque hoje eu entendo, se eu tivesse chamado outros ali, no meio dos quais ele discipulou, não teria tanta relevância aquele povo quanto Saulo, Paulo de Társio, né? Então, esse homem, ele passa por essa transição aí e ele sentiria dores, ele sentiria fome, ele teria dificuldades, as coisas ficariam mais estreitas, né? Porque o caminho com Yeshua não é uma porta larga. É uma porta que tem que se ajustar ao corpo, à mente, à visão, né? É um caminho seletivo, que a gente não anda de qualquer jeito, né? É ele na direção, então precisa andar nos passos, né, de acordo. E fazendo uma pesquisa aqui, uma leve pesquisa, embora a Bíblia fala, mas para não ficar aquele monte de versículo aqui colocando, o que é bom, mas, né, o tempo nosso é curto. Eu pesquisei aqui a respeito de algumas viagens e teve 3 viagens principais para que ele expandisse ali, né, o evangelho, para que ele alcançasse pessoas
Então ele ouvia a voz do Senhor onde que ele tinha que ir e ele ia. Então, essas pessoas foram abençoadas, né? O pessoal lá da Ásia Menor e na Europa. E também ele pôde evangelizar cidades como Chipre. Sabe aquele povo, um grande número do povo que estava na descida do Espírito Santo, no Pentecoste? Então, não seria suficiente, ele teria que ir lá, né, para levar essa mensagem, porque o Senhor estava ministrando nele todo o tempo e ele estava associando as ministrações com o que tinha acontecido e registrado desde Moisés. Ele estava convicto, ele estava ali para morrer se fosse o caso, mas ele tinha que usar o tempo para ele era precioso. Então ele esteve em Chipre, ele esteve na Síria, na Cilícia, na Frígia, na Grécia, em Éfeso e Corinto. E também, claro, teve outras cidades, mas ele persistia aí em Roma. E se você, pelo menos aqui na minha Bíblia, né, vai destacar o mapa ali aos arredores de Roma. Não sei se o tempo dele foi suficiente para alcançar todas aquelas cidades, né? Porque a gente tem que levar em consideração que algumas limitações existiam de locomoção, né? Mas ele foi a Roma porque ele precisava e ele sabia que ali era o seu último trajeto. Fez o que tinha que ser feito, né? Falou da mensagem, falou do Filho do Senhor e sempre com o objetivo de focar em pessoas que levariam essa mensagem adiante, já que ele não ia há muito tempo, né? Ele já sabia disso. E ali foi o último, né? Os últimos momentos dele. Pois bem, eu vou ler aqui o capítulo 1, tá? Que vai falar a respeito do reino. Eu achei muito interessante para associar aqui ao ministério do apóstolo. Aqui no capítulo 1, a partir do verso 5 diz: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Essa pergunta aqui vale ouro, né? Entre aspas, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Veja que essa pergunta, ela é feita, né? E é claro que você tem que ler todo o capítulo, tá? Mas quando inicia aqui, vai falar da ascensão de Yeshua, ou seja, Yeshua já tinha ressuscitado, aqueles 40 dias ali que ele estava mostrando para as pessoas provas, né? Que eles não teriam mais dúvida alguma da ressurreição dele. Eles querem saber, ó, o Senhor veio, o Senhor nos discipulou, o Senhor fez prodígios, o Senhor fez maravilhas. Cumpriu-se o que o Senhor disse que seria morto, o Senhor foi morto e o Senhor ressuscitou e está aqui conosco. Glória a Deus. Olha só, eu estou aqui imaginando a mentalidade de acordo, se você ler, né, todo o capítulo. Aí o povo está esperando, e a restauração do reino em Israel? Vai acontecer agora? Está entendendo a dificuldade das pessoas compreender a mensagem? Eles tiveram dificuldade, gente. E só em Atos 2, quando o Espírito Santo desce para que pudesse acontecer esse revestimento, né? Essa maravilha, para que haja esperança, né? Sabemos que há revestimento de folhagens de vários tipos.
É maravilhoso, gente, é glorioso o entendimento da palavra de modo espiritual. Eu vou procurar aqui, né, ser bem clara. Então eles não tinham essa mentalidade, eles não eram espirituais, eles não poderiam conseguir absorver a grandiosidade do sentido da palavra, da letra de modo espiritual. Eles tiveram o discipulado com Yeshua, eles tiveram a grandiosa oportunidade de conviver com ele, de conhecê-lo, né? Porque o verbo se fez carne, foi necessário que houvesse esse revestimento do Espírito para que ele se colocasse aqui como nós, para mostrar que nós conseguiríamos, né, ter um outro revestimento do alto, que é o Espírito Santo. É por isso ele ressuscita e está ali. Porque eu não quero fugir aqui do assunto. Então, sempre para nos mostrar que é possível. E eles querem saber sobre a restauração. E o Senhor, ele é bem claro, embora muito amoroso com as palavras. No verso 7 ele diz: ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então fica muito claro, quando a gente começa a falar desse ministério do apóstolo Paulo, o sentido do que o Senhor está colocando aqui para os discípulos. Vocês querem abundância, em outras palavras, vocês querem um paraíso na terra, vocês querem uma autoridade justa, vocês querem igualdade, fraternidade, vocês querem paz mundial, né, trazendo para os nossos tempos. Vocês querem evolução, grandeza, brilho. Vocês querem poder. Mas vocês não querem ser minhas testemunhas. Vocês não querem viver o que está escrito na palavra. Entende por que o Senhor chama Saulo? Porque Saulo compreenderia o que foi dado desde Moisés, entenderia a nova aliança, entenderia o cumprimento de tudo que fora dito desde Moisés no Filho, entenderia a grandeza do Evangelho, do poder de Deus para a salvação de todo o que crê, entenderiam que é preciso passar pelo processo para que de fato Ele viva em nós, e o Pai envia o Espírito Santo e os revista para que não seja visto os pecados nojentos, a incredulidade, a idolatria, que desde do Êxodo o Senhor está falando, coisas que Ele detesta. Vocês querem o paraíso na terra, mas vocês não querem a mim. Vocês não querem ser revestidos pelo poder do Espírito Santo para entender o que eu digo, o que eu quero, o que eu ordeno nos decretos, nas ordenanças, as ordenanças dos mandamentos. Vocês querem tudo, mas vocês querem continuar nas mesmas práticas. Entende? É isso que o Evangelho está colocando aqui para nós. Então o Senhor chama um homem com capacitação de eloquência, um raciocínio lógico, brilhante, mas o Senhor transforma esse homem, mostrando para ele que tudo que ele tinha